Trabalho de Matemática e Desenho Geométrico com as professoras Érica e Genusa, dos 7º anos. Bom dia! Hoje eu irei mostrar como a matemática pode estar no seu dia. Então, primeiramente aqui, vamos ver. Agora você acorda e já está aqui 6 horas. É o alarme, né, que no despertador. Na modernidade agora você pode usar o seu celular, os dispositivos, mas ainda assim tem pessoas que preferem usar o despertador. Então você sai aqui da sua casa e já tem o número da casa, né? Então outra matemática. Agora aqui, a placa do seu carro, quando você sai, agora você entra aqui no seu carro, dirige, tem ali a placa de 30 km por hora. Então você anda aqui e vai andando até a escola. Chegando na escola, na aula de desenho geométrico. E aí, professora? Bom dia. Bom dia. Pirâmide de base triangular, que é composta por 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. E por último, a pirâmide de base quadrada, que é composta por 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Um ângulo agudo é um ângulo cuja medida é maior que 0 graus e menor que 90 graus. O ângulo obtuso é o ângulo cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Essas são algumas formas geométricas. Obrigado pela aula, professora. Tchau, professora. Bom final de semana. Chegando na aula de matemática. Bom dia, professora. Olá, hoje iremos falar sobre a fração. Nesse slide será explicado o tema da simplificação. A simplificação é uma operação que não muda o valor da fração, mas altera o numerador ou denominador, para que a fração seja escrita de uma maneira mais simples. Isso deve ser feito dividindo os termos da fração por um mesmo número inteiro maior que 1. Quando não é mais possível utilizar o mesmo número para realizar essa operação, significa que a fração chegou à sua forma irredutível. Muito obrigado. Tchau. Aqui é o Arthur e agora iremos falar sobre a razão. A razão entre dois números é o quociente entre eles na ordem em que são dados. Sejam A e B dois números racionais, em que B é diferente de zero. A razão entre A e B é dada por A sobre B. Quando se tem duas razões e ambas estão sendo comparadas por uma igualdade, então temos uma proporção. Caso a igualdade seja verdadeira, então os números serão proporcionais. Caso ao contrário, então eles não serão proporcionais. Agora iremos ver a proporção. Considere a seguinte proporção entre os números A, B, C e D. A sobre B é igual a C sobre D. Então as seguintes propriedades são válidas. Propriedade 1. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, o que chamamos de multiplicação cruzada. A vezes D é igual a B vezes C. Propriedade 2. A razão entre a soma ou a diferença dos dois primeiros termos e o primeiro termo é igual à razão entre a soma ou a diferença dos dois últimos termos e o terceiro termo. Ou seja, A mais B sobre A é igual a C mais D sobre C. Ou A menos B sobre A é igual a C menos D sobre C. Agora iremos falar de um jogo sobre frações. Neste jogo existem dois modos, o modo 1 jogador e o modo 1 versus 1. Irei utilizar o modo 1 jogador como exemplo. Neste modo existem 7 modos de jogo. Existe o modo corresponder, adicionar, subtrair, equivalência, simplificar, adicionar, subtrair, multiplicar, dividir. Utilizarei o modo corresponder com o jogo A como exemplo. Irei gastar uma bateria para jogar. Aqui existe um tutorial. O número de quadrados pintados é o numerador e o número de quadrados totais é o denominador. E as fases vão ficando cada vez mais difíceis. Até concluir a fase e conseguir uma quantidade de pontos.
Toda equação possui igualdade incógnita, geralmente representada por x. Para ela ser resolvida é necessário encontrar o valor do x, que torna essa igualdade verdadeira. Para começar uma conta, você deve aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, e assim eliminar seus parênteses, se eles estiverem presentes. Passo 1. Colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. Desse jeito, deixamos no segundo membro os que não possuem. Passo 2. Simplificar ou resolver as expressões de cada membro. Passo 3. Isolar a incógnita no primeiro membro. Em alguns casos, a incógnita aparece sendo multiplicada ou dividida por um número qualquer. Para isolar a incógnita, deve-se considerar a seguinte regra. Caso o número esteja multiplicando, passá-lo para o segundo membro dividindo e vice-versa. Obrigado pela aula, professora. Tchau, professora. Bom Obrigado. final de semana. Na quadra, Eu vou falar sobre o ângulo que ela está fazendo agora. O espacate dá o ângulo de 180 graus. O aviãozinho dá o ângulo de 90 graus. Já a reversão, a volta completa, dá o ângulo de 180 graus. A parada de mão com o espacate do ângulo 315 graus pelo contorno. A passagem dá o ângulo de 360 graus em sua volta completa. A bandeira forma o ângulo de 170 graus. O batimão de lado dá o ângulo de 120 graus. Depois da aula, voltando para casa, A aula de desenho geométrico e matemática foi bem legal. Achei também. São Paulo é uma cidade grande e contém uma população de 12.033 milhões de pessoas. É uma das cidades mais populosas do mundo, mas você já parou para pensar sobre a matemática envolvida em São Paulo? São Paulo contém muita matemática em suas construções, como por exemplo em seus prédios, casas e pontes. Este prédio possui um ângulo de 90 graus. Já esta ponte é formada por duas pistas estaiadas em curvas independentes de 60 graus, que cruzam o Rio Pinheiros. A matemática está em São Paulo em números e medidas também. Isso mesmo, quando estamos na rua, encontramos placas, tanto de trânsito quanto de vendas, que possuem números. Quando precisamos de algo, acabamos usando a matemática em tudo. A matemática é essencial em nossas vidas. Ela é desafiadora como a nossa vida e nos ajuda a fazer uma leitura de mundo não só pelo raciocínio lógico, mas também junto a outras ciências. desenho geométrico e matemática são importantes para nossas vidas.